Pode ser, meus queridos, estamos de volta aqui à nossa sala teológica, né? Argumentando aqui sobre teologia. E hoje o argumento do desígnio, né? Que é uma discussão da cristandade, né? Que o argumento do desígnio é um dos argumentos mais usados pelos teístas, né? Para defender a existência de Deus. De acordo com este argumento, o modo regular, ordenado e complexo como o universo está organizado revela o desígnio de um ser divino, criador do universo. Então, esse é um dos argumentos mais usados, o desígnio, né? Por que ele está desse jeito, né? Se Deus não existe, por que está tudo ordenado desse jeito, né? E tal. Então, a gente começa hoje argumentando sobre o desígnio, né? O argumento do desígnio. O desígnio e a formosura evidenciam, né? Se no universo mais o desígnio e a formosura implica sua obra, né? Toda e qualquer ciência, lei, física, química, admite em primeiro o elemento responsável por ela. Toda e qualquer obra ou invenção tem o seu autor, isso está comprovado. Da mesma maneira, observamos o desígnio e por ação de um plano, de uma ideia, um mundo, e naturalmente concluímos que houve alguém que fez e que sabiamente preparou para o propósito para o qual se destina ou existe, como estudamos na definição desta obra. Então, logo, quando você vê qualquer coisa, você sabe que atrás dali tem alguém que o fez. Por exemplo, eu pego essa garrafa. Alguém fez essa garrafa. Essa garrafa, eu não sou idiota o suficiente para acreditar que essa garrafa veio a existir sem o processo de uma pessoa, sem o trabalho de um design, sem o trabalho de uma fábrica, né? A mesma coisa, esse cartão, né? Esse cartão também não está aqui por motivo de graça, né? Alguém fez esse cartão, né? Por que ele fez isso, né? Para que ele fez, né? Então isso é o desígnio. Uma revista dessa não está aqui também de graça. Alguém a fez, alguém trabalhou ela, alguém foi motivado a fazê-lo com algum propósito, né? Outra coisa, isso também, né? Ora, se coisas pequenas, teve alguém por trás, teve um desígnio, houve algo elaborado para trazer, por que eu vou acreditar que as estrelas estão no céu por acaso? Por que eu vou acreditar que o oxigênio existe por acaso? Por que eu vou acreditar que a vegetação, os animais surgiram por livre e espontânea vontade? Não. Tudo isso leva-nos a crer que existe alguém por trás disso. Existe um desígnio, existe uma pessoa que motivou aquilo. Ele fez aquelas coisas com um objetivo, né? E não por uma casualidade. E esse argumento a gente chama o argumento do desígnio. Ele fez. Para que Deus fez tudo isso? Fez para a sua própria glória, fez por sua própria vontade, fez para o seu próprio louvor, né? Então Deus, ele criou todas as coisas, e todas as coisas adoram a Deus. E como já foi falado anteriormente, que Deus criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis, as que já são e as coisas que não são. Espero essa música não estar atrapalhando vocês, porque estava tudo calmo, né? Até eu resolver gravar. Quando você começa a gravar, aí o pessoal começa a botar música, começa a fazer zoado. É horrível. Mas o argumento da criação. Nós já tratamos em aulas anteriores a respeito do cosmo e do reino animal, vegetal, mineral e o homem. De Gênesis 1, a Gênesis 2 e 3 e o Salmo 19, 1 ao 6, né? Em que o céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, nos quais encontramos as provas infalíveis da existência de um ser poderoso e sábio, né, em conservar uma dialética, né? Dialética está se referindo à lei constante, né? A lei da constância, porque Deus não só criou, como preserva, né? O que é criar? É criar, né? Fazer que a coisa exista, né? A partir do nada. Ele criou. Agora ele preserva também. Ele não nos só criou, mas também nos preserva. Então,
o desenrolar da criação em um fixismo e dinamismo inexplicável à razão humana. Então, Deus ele criou e continua mantendo coisas que num dinamismo tal que nós não conseguimos explicar. A razão humana não pode entender os desígnios de Deus, né, vamos dizer assim. Mas, no entanto, a criação ela veio através de Deus e já foi tratado disso bastante, né? O argumento da história, a marcha dos eventos da história universal fornece evidência de um poder e de uma providência dominante. Toda história bíblica foi escrita para revelar Deus na história, isto é, para ilustrar a obra de Deus nos negócios humanos, os princípios do divino governo moral encontram-se na história das nações, tanto quanto a experiência dos homens, né? Salmo 75, 7, vamos ver o que diz. Vejam só. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta, né? E logo a gente vai ver Daniel 2:20, a gente vai ver também Apocalipse 19:11, em que Deus ele manda na história, né? Então Deus, às vezes, as coisas podem até estar numa situação difícil, né? Tipo, como agora, o que vai ser de nós, né? O que vai acontecer, né? O país tal vai avançar, tal. Mas a gente vê que o controle de Deus está na história. Nunca Deus, como diz, né? Nunca Deus deixa solto a história. Deus intervém. Como veio o quê? Ele interveio como? No caso de Daniel 2, né? E no caso também do Apocalipse 19, né? Quando o anticristo pensar também que já é dono do mundo todo, né? Aí Deus vem e intervém pessoalmente na história. E Davi, o escritor, né? O salmista, ele é sábio quando ele diz: a um exalta e a outra abate, né? Tem pessoas que pensam que porque tem o governo na mão, pensam que são os tais, né? E na verdade Deus é o Senhor da história, né? E a história é algo que nos fascina. Por quê? Porque grandes impérios surgem e se acaba por si mesmo, né? União Soviética, né? Quem diria que a União Soviética morresse de uma maneira tão triste, né? Que perseguia, que matava, fechava igreja, decapitava, fazia cristãos comer quilos e quilos de sal, botava medo em todo mundo, metia medo em todo mundo, né? E tinha não sei quantos arsenais. Hoje em dia foi desfacelado em mais de 15 repúblicas, né? Então, o que eu estou dizendo é que o argumento da história, ela prova que Deus, ele intervém na história, né? Interveio, né? Lá em Israel, intervirá na história final e continua intervindo na história do nosso país. Quando a gente pensa que o negócio está um caos, melhora, né? Aí por detrás dessas histórias tem os maçons, tem os loucos aí, os doidinhos, eles pensam que mandam na história, pensam que mandam na história dos países, que faz o que eles querem, mas não é bem assim. Deus ele intervém. O salmista ele fala: a um exalta e a outra abate. E nós temos que acreditar nisso, nós temos que crer, porque é a Bíblia que está falando. Agora, a sua existência, eu estou falando da existência de Deus, ela é negada. O ateísmo consiste na negação absoluta da ideia de Deus. São eles que se opõem às convicções mais profundas e mais fundamentais da raça humana. A responsabilidade de provar a não existência de Deus recai sobre eles. A Bíblia, ela afirma: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Salmo 14:1. Vamos ver o que diz Salmo 14:1 bem direitinho. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Então, o nécio diz isso: não há ninguém que faça o bem. Todo mundo é ruim, ninguém presta, né? Tudo, mas quem diz isso? É o nécio, porque existem pessoas boas, existe quem faça o bem, existe Deus que se preocupa com nós, e Deus ele está no controle de todas as coisas. Ora, ainda por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga
todas as suas cogitações são não a Deus. Salmo 10, verso 4, fala novamente. E outros dizem, onde está a promessa da sua vinda? Segundo Pedro 3, 3 ao 5. Negar a existência de Deus é loucura. O ateísmo é crime contra o homem. Ele procura arrancar do coração do homem o anelo pelas coisas espirituais, sua fome e sede do infinito, né? Mateus 5 e 6, vamos ver o que diz Mateus 5 e 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Então, o ateísmo ele é crime contra a sociedade, pois destrói o único fundamento da moral e da justiça, né? Jesus fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Se você se sente que você tá igual eu, né? Tem sede de justiça, né? Então tenha certeza que Deus ele vai suprir a sua necessidade. Deus ele vai mandar justiça, né, sobre os homens. Deus ele vai julgar. E o nosso juiz ele é justo, né? E o ateísmo é justamente isso. Ele procura tirar Deus do coração humano. Porque se tirar Deus do coração humano, o que vai acontecer? Vai acabar com a justiça, porque a justiça humana é uma desgraça. Vai acabar com a moral. Se o homem não vai prestar conta a Deus, então a moral está derribada também, né? E esse é o fundamento que nos dá a moral e nos fundamenta na justiça, que nós somos filhos de Deus, que a gente vai prestar conta com o nosso Deus. Então isso leva o quê? Primeiramente a moral, temos que ter regras. Segundo, justiça, eu tenho que ser justo porque eu também serei julgado, né? Então a gente vai ter que ter essas coisas. Tudo que arranca isso, não, Deus não existe. Então tudo esse conceito acaba também. Por isso que o ateísmo é um crime contra a humanidade. Um Deus pessoal que põe sobre o homem a responsabilidade de guardar as suas leis, né? Deus ele não é simplesmente uma coisa. Deus também ele não é simplesmente algo. Deus ele é um Deus pessoal, uma pessoa. A grosso modo, eu estou falando a grosso modo, como eu e como você. A grosso modo, né? Lógico, nós não somos Deus, né? Estou falando que a grosso modo, nós somos a semelhança dele, mas Deus é uma pessoa. Deus é um ser individual. Então, se há Deus, então se não há Deus, se eu disser que não há Deus, então não existe lei divina, não existe lei divina. E todas as leis são do homem. É possível que haja pessoas dotadas de relativa nobreza de espírito e que essas façam o bem, né, e sejam direitas, sem, contudo, possuírem crença em Deus. Mas, para o que é reto, isso é, assim diz o Senhor, o juiz dos vivos e dos mortos, o poderoso governador dos destinos eternos. Remover isto é destruir o fundamento da sociedade humana. Ele acredita aqui, o livro, que existe pessoas boas, existe pessoas de bem sem Deus. Eu acho impossível, porque todo bem vem de Deus, né? E se as pessoas não creem em Deus, eles vão procurar fazer o mal, eles nunca vão procurar fazer o bem, e eles vão colocar-se no lugar de Deus. E como diz aqui, remover Deus do coração do homem, ou remover Deus da sociedade, é destruir os fundamentos que o homem tem, é destruir os fundamentos da sociedade humana. Nós seremos semelhantes aos demônios, né? Não vou nem dizer aos bichos, porque eles também têm moral lá, eles também têm princípios lá que eles não passam, né? Então aqui também deve ser a mesma coisa, né? Então eu dizer que seremos semelhantes a bichos, se a gente remover isso, seria um eufemismo, né? É melhor dizer mesmo que seria semelhante a demônio, porque não existiria moral relativa, né? Então, irmãos, não podemos aceitar o ateísmo como uma coisa normal, como uma coisa que não, ele tem esse direito, né? É assim mesmo, né? Mas a gente não podemos, o que eu estou dizendo é que a gente não pode nos conformar com esses pensamentos malignos, né? Mas dizer para todos que sem Deus nós negamos, ou nós removemos e
destruímos os fundamentos da sociedade. A natureza de Deus no conceito bíblico, os nomes de Deus. Vou ver se eu consigo terminar esse vídeo, porque a zoada está grande aqui, mas a natureza de Deus, o conceito bíblico, os nomes de Deus, né? Vamos dizer, quem é que é Deus? É Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. A definição bíblica pode formular-se pelo estudo de nome de Deus nas Escrituras. Significa mais de uma combinação de sons. Representa seu caráter revelado. Deus revela-se a si mesmo, fazendo-se conhecer ou proclamando o seu exemplo, né? O seu ser, né? Exemplo, né? Adorar a Deus é invocar o seu nome. Gênesis 12:8. Olha o que o texto diz. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, o que ele está dizendo? Está dizendo que ele invocou o nome do Senhor, ele adorou o Senhor, né? Adorar a Deus é invocar o seu santo nome, é suplicar o seu santo nome. 28:58 de Deuteronômio ainda. Olha o que diz o texto. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Então Deus tem esse nome maravilhoso. Invocar o nome de Deus é adorar, né? Mas depois você vai ver 2 Samuel 22:50, etc. Glorificá-lo ou blasfemá-lo. Levítico 18:21. Vamos ver o que Deus fala a Moisés. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Então até o nome de Deus a pessoa deve temê-lo, né? Não pode blasfemar do nome de Deus, né? Então glorificá-lo, o blasfemá-lo, reverenciar a Deus, santificar ou bendizer seu nome. Não o abandonarás. 1 Samuel 12:22. Conforme o original hebraico, os seguintes nomes de Deus são os mais comuns que encontramos nas Escrituras. Vamos ver 2 Samuel 12:22. Digo, 1 Samuel 12:22. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. Isso é 12:21 de 2 Samuel. 1 Samuel 12:22, na verdade. Primeiro diz assim. Tem que ter bastante cuidado. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Aqui está. 12:22. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Então nós vemos aqui algo maravilhoso, algo que Deus ele ama, ele honra o seu próprio nome. Aqui nós também podemos ver que existem os nomes, os nomes mais comuns que encontramos nas Escrituras para Deus. Elohim, Deus Criador, né? El vem do hebraico Deus, e Oim, Criador. Esta palavra, ela emprega-se sempre que seja descrito o implícito de poder criativo e a onipotência de Deus. Forma plural designa a plenitude do homem e representa a Trindade, né? Elohim está no plural, Deus Criador no plural. Logo, nas primeiras partes da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, a gente vê essa palavra. Logo, é uma fórmula plural. Logo, está indicando também a Trindade, né? Alguém diz assim, não, mas a Trindade não está na Bíblia, mas Elohim está no plural. É Deus Criador no plural, né? E tudo que tem in no final, ele é plural, né? Por exemplo, Jerusalém, né? Isso, Jerusalém também está no plural, né? Isso prova que existe duas Jerusalém, né?
Se está no plural é porque existe uma terrestre e uma celeste, né? Coincidência ou não, Deus, isso não é coincidência, né? É Jesuscidência, Cristocidência, né? Mas no que eu estou falando é o seguinte, que Elohim está no plural, é uma alusão também à Trindade, e é Deus Criador, é um nome mais comum que nós encontramos de Deus no Antigo Testamento, Deus Criador. E essa palavra, essa forma, né? Deus, ele é Senhor Elohim, o Deus Criador não permanece alheio às suas culturas, né? Observando Deus a necessidade entre os homens, desceu para ajudá-los e salvá-los de assumir esta revelação. Ele revela-se a si mesmo como Jeová, o Deus da aliança. O nome Jeová tem sua origem no verbo a ser incluído de 3 tempos, né? Desse verbo passado, presente e futuro. O nome, portanto, significa Ele é o que há de ser. Em outras palavras, o eterno visto de Jeová é o Deus que revela a si mesmo. Ao nome significa eu me manifestarei, manifeste e ainda me manifestarei. Então, ele está dizendo que Jeová significa tudo isso, né? Na verdade, essa palavra Jeová, como ela surgiu, né? Na Bíblia hebraica tem um tetragrama, Yod, E, Vav, E, né? Que é o nosso YHVH, ou WH. Só que não se pronuncia, nunca se pronuncia esse nome. Alguém diz que é Yahvé, outro diz que é Javé, outro agora está dizendo que é Jeová. Só que ao invés dessa palavra, se você abrir no dicionário hebraico, você vai ver que o judeu não citava, porque poderia profanar o nome de Deus. Então o que ele usava? A palavra Adonai, que é Senhor. Adonai, meu Senhor, né? Aí por isso que você vai abrir as nossas Bíblias, você não vai encontrar Jeová. Em outras Bíblias já estão substituindo a palavra Jeová por Senhor, Senhor maiúsculo. Por quê? Porque você, em vez de pronunciar Yahvé como uns pronunciam, ou Javé como outros pronunciam, se pronuncia Jeová. Aliás, se pronuncia Senhor, né? E Jeová é a corruptela, né? Corruptela por quê? Porque Jerônimo, quando foi traduzir a Bíblia, ele misturou Yahvé com Adonai. Ora, se Yahvé não tinha, o tetragrama não tinha as vogais, então o que o Jerônimo fez? Pensou, não, então as vogais devem ser pronunciadas juntamente com o tetragrama. Aí juntou as vogais com o tetragrama, que estava entre aspas, né? Então deu a palavra Jeová, que é um hibridismo, né? Então, por isso surgiu essa palavra Jeová, mas no hebraico não existe a palavra Jeová, existe a tetragrama e a palavra Adonai. E nas nossas Bíblias nós usamos Senhor, se referindo a Deus quando tem essa palavra, né? Que é Senhor maiúsculo, não Senhor minúsculo, Senhor maiúsculo. Então, o nome Jeová tem suas origens e tal. O nome, portanto, significa Ele é, Ele era e Ele deve ser, que é o tetragrama. Em outras palavras, significa eu me manifestarei, me manifesto e ainda me manifestei, né? O que Deus opera a favor do seu povo acha expressão nos seus nomes. Ao experimentar o povo, seu povo acha expressão no seu nome, e ao experimentar o povo, a sua graça desse povo, então, pode dizer-se conhecer o seu nome, né? Isaías 6:3, né? Deus se revela lá ao profeta Isaías. A relação entre Jeová e o seu povo cura, né? Aonde? Em Êxodos 15:26. Vamos ver. Olha o que diz o texto. E disse: se ouvires atenta a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, segundo segundo os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, né? Eu sou o Senhor que te sara. Então, esses eram nomes de Deus também, o Senhor que sara, né? Os oprimidos pelos inimigos invocam a Jeová, Jeová Nissi, esse Senhor que nos sara, o que nos cura, aos que fazem os leitos em leitos de doença, né? Ele manifesta-se como Jeová Rafá,
né? Rafá, o Senhor que cura. Os oprimidos pelos inimigos invocam o Senhor, ou invocam a Jeová Nissi, o Senhor da nossa bandeira. Que lindo, né? Juízes 6:24. O Senhor é a nossa paz. Aliás, o Senhor, a nossa bandeira está em Êxodo 17, do 8 ao 15. Já os carregados de cuidados invocam a Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, né? Juízes 6:24. Quando a pessoa está lá quebrada, estava lá pensando que estava destruído, estava desamparado, né? Estava com ansiedade, aquela ansiedade no coração. O que ele fazia? Invocava ao Senhor, e o Senhor era a paz dele, né? Quando você invoca a Deus, Deus ele se torna a sua paz. Os carregados de cuidados invocam o Senhor Shalom, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Os peregrinos na guerra invocam a Jeová Raá, o Senhor meu pastor, Salmo 23, né? E 1. Então, eles, quando se invocam ao Senhor, o Senhor conduz, o Senhor caminha com a gente, né? Por quê? Porque você invocou o Senhor. E isso em hebraico seria Jeová Raá. Né? Aqueles que se sentem sobre a condenação e necessitam de justificação, esperançosamente invocam a Jeová de Sidekenur, né? O Senhor nossa justiça. Jeremias 23:6. Os desamparados invocam a Jeová Jiré, o Senhor que provê. Gênesis 22:14. E quando o reino de Deus se houver concretizado na terra, ele será conhecido como Jeová Chamar, o Senhor está ali. Né? Ezequiel 48:35. Olha que texto lindo, que texto maravilhoso. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. O Senhor está ali. O reino de Deus está concretizado. E a cidade será chamada Jeová Chamar. O Senhor está ali. Né? Que lindo, né? É um texto maravilhoso. Ezequiel 48:35. Deus. Este vocábulo é também usado em certas combinações como Elion, o Deus Altíssimo, Gênesis 14, do 18 ao 20, que significa o que Deus é exaltado sobre os deuses. Também El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus que é suficiente, Êxodo 6:3. Ainda El Olam, o eterno Deus, de Gênesis 21:33. Emanuel, Deus conosco, né? Adonai, o mestre, né? Este vocábulo dá a ideia de governo, domínio. Êxodo 23:17, Isaías 10:16 e 33. Por causa do Deus e do que tem feito, né? Ele exige o serviço e a lealdade do seu povo. Né? Êxodo 23:17, vamos ver. 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Né? 23:17. Então, este nome no Novo Testamento explica-se a Cristo glorificado. Filipenses 2:9, Hebreus 1:1, 6:8, né, etc. Pai, Deus é chamado Pai, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Este vocábulo descreve Deus como sendo a fonte de todas as coisas e criador, né, do homem. Colossenses 1:15 ao 17. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. A ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Né? E 17 ele diz: é ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Esse é o Deus eterno, né? O Deus supremo, o Deus criador de todas as coisas. Meus bons,
vamos deixar para falar sobre crenças errôneas no nosso próximo encontro. Nós falaremos sobre crenças errôneas, né? Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor esteja com vocês todos, né? E que a paz de Deus, que excede todo conhecimento, né, possa estar no coração dos nossos irmãos, né? Que tenham paz nessa semana, né, de carnaval, e que venham mais dias bons, né, para as vossas. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.